Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Plataforma Moretti. No canal são apresentados assuntos referentes à engenharia agrícola. Meu nome é Nicole Campesi, eu sou estudante de agronomia do nono período e hoje eu trago para vocês este vídeo referente a aspectos práticos quanto à adequação da irrigação aos horários de menor tarifa de energia elétrica. Esta é uma visão geral sobre os tópicos que serão abordados neste vídeo, começando pela importância do tema, explicação sobre o que é a tarifa hora sazonal, seguindo para os conceitos teóricos que são importantes para o entendimento e, por fim, os aspectos práticos. Para introduzir o nosso tema, eu trouxe um estudo que avaliou o consumo de água e de energia elétrica utilizando um método israelense de irrigação, baseado no crescimento da cultura, o GBI. Nele, o autor concluiu que, quando comparado a um método tradicional com comando manual de irrigação, proposto por Fraga em 2019, o GBI, que é visto como mais prático, resultou em maior consumo de energia e de água, sendo a principal justificativa que o sistema de irrigação deste método era acionado automaticamente e sem levar em conta os horários de menor tarifação. Assim, podemos ver um exemplo prático que, independente da tecnologia aplicada, a adequação da irrigação dentro dos horários de menor tarifa é o ponto mais importante para a economia do produtor e também a otimização do recurso hídrico. A tarifa hora sazonal é definida através da Resolução Normativa número 482, da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. Ela define diferentes modalidades de acordo com o horário que é definido pela concessionária de energia, podendo ser horário de ponta, que é o período diário de 3 horas consecutivas, geralmente das 18 às 21 horas, com exceção feitas aos sábados, domingos e feriados nacionais. E o horário fora de ponta, que é o período composto pelo conjunto das horas diárias, consecutivas e complementares àquelas definidas no horário de ponta e no horário reservado, geralmente das 6 às 18 e das 21 às 21h30. O horário reservado que eu acabei de mencionar está exposto na cartilha do Senar e é o período de 8 horas diárias e meia com subsídio do governo, geralmente das 21h30 às 6 para as atividades de irrigação. É importante pontuar que a nomenclatura e os horários podem variar um pouco de acordo com a política de cada região, e que os descontos variam também de 70% a 90%. Devemos levar em conta o período seco, que vai de maio a novembro, e o período úmido, que vai de dezembro a abril do ano seguinte. A tarifação é prevista pela Lei nº 12.787, com atualização mais recente de 2013, e tem como objetivo incentivar o uso da tecnologia de irrigação e promover o consumo de energia elétrica em horários de baixa demanda. O grupo A tem modalidade de tarifa onde os preços se aplicam ao consumo de energia elétrica e demanda faturável. Quanto à estruturação dessas tarifas, elas podem se diferenciar em convencional, onde o preço é único, e azul ou verde. A diferença entre a tarifa azul e verde é a tarifa paga no consumo de ponta. A tarifa verde tem apenas um valor para a demanda e um preço mais alto no transporte de ponta, ao passo que a tarifa azul tem dois valores de demanda, os quais mudam de acordo com as horas de utilização do dia. Os produtores que fazem uso da irrigação se enquadram no grupo A, de média a alta tensão, e possuem tarifa binômia, ou seja, é cobrado pelo consumo e pela demanda. Mas afinal, o que é consumo e demanda? A demanda é medida em kW e é calculada através da medida entre a potência elétrica ativa e também a potência reativa, que são potências necessárias para a alimentação das cargas instaladas na unidade consumidora. Este copo de chope faz analogia aos tipos de potências presentes no sistema, onde o líquido é a potência ativa, que é a de interesse, e a espuma é a potência reativa, que não é de principal interesse, mas está presente e na elétrica é necessária para realizar o trabalho. Logo, a demanda é a quantidade de potência necessária para alimentar a carga daquela unidade consumidora e o consumo é o acumulado ao longo do período de uso, ou seja,
o quanto de potência que foi utilizada ao longo do período. A soma dessas duas potências resulta na potência aparente, e a razão entre a potência ativa e a potência aparente resulta no fator de potência, onde o ideal é que ele seja igual a 1. Menor que isso indicará que há menor eficiência do equipamento. Pronto, agora você já conhece os principais conceitos da conta de energia de um irrigante. Mas se ainda ficou alguma dúvida, recomendo acessar outros vídeos aqui do canal, pois lá tem mais explicações a respeito desses conceitos. Podemos citar alguns aspectos práticos quanto à adequação da irrigação aos horários de menor tarifa. Levando em conta que essa tarifa é menor durante o período da noite, temos: de noite, a velocidade do vento tende a ser menor na maioria das vezes, o que implica na diminuição dos desvios de água. A temperatura mais baixa durante a noite faz com que a umidade permaneça mais alta, diminuindo as perdas de água pela transpiração das plantas e evaporação ao realizar a aplicação, resultando em uma maior eficiência de água e diminuindo os gastos com energia elétrica. Esta prática é considerada ambientalmente correta, por otimizar o uso da água e atenuar a sazonalidade da carga total do sistema elétrico. Além disso, devemos conhecer as condições climáticas da propriedade, a fim de firmar um contrato adequado para os períodos de maior e menor precipitação. E também conhecer as exigências da cultura que está sendo trabalhada, a fim de trazer o máximo potencial produtivo e não causar estresse hídrico, levando em conta o sistema radicular de cada cultura. Almeida avaliou o manejo de irrigação de 12 propriedades de Minas Gerais produtoras de café, onde todas elas fazem uso da tarifa verde de irrigação, ou seja, irrigam das 21h36 e têm redução de 80% do valor pago pela energia, com custo de R$ 0,035 por quilowatt-hora. Neste estudo, o autor aponta que, além dos aspectos mencionados referente à tarifa hora-sazonal, outros aspectos como a evapotranspiração potencial, o coeficiente da cultura e a identificação da fase fenológica da cultura são importantes para o manejo da energia na irrigação. Nessa tabela 8, nós podemos observar que a propriedade F tem uma lâmina de água aplicada sobre a cultura de 1.984 milímetros, que é quase 4 vezes maior do que o ideal, considerando a evapotranspiração da cultura, que seria de 535 milímetros. Por outro lado, a propriedade K tem uma lâmina de água de 534 milímetros, o que é inferior ao ideal encontrado pelo autor de 665 milímetros. Este é outro exemplo prático de que a evapotranspiração deve ser levada em conta, elencando ainda ao fato de que de noite esses números são menores. Isso irá influenciar diretamente no fator econômico do produtor, pois além de não alcançar o máximo de produção que a cultura pode chegar, ele irá gastar mais com a energia. Neste mesmo exemplo, a propriedade que irrigou mais do que deveria gastou cerca de R$ 3.280 a mais. Por fim, eu trouxe a fatura de um irrigante enquadrado na tarifa hora-sazonal verde A4, cuja tensão de fornecimento é de 2,3 a 25 kV. Em azul, podemos observar o cálculo onde a quantidade de energia ativa utilizada de noite foi multiplicada pela tarifação e posteriormente foi dado desconto no valor de R$ 627. Essas foram as minhas referências. E muito obrigada.